Os novos Samsung Book foram atualizados para a 11ª geração da Intel, com todo tipo de processador que você pensar, Celeron, i3, i5 e i7. Também ganhamos mais versões com SSD de fábrica, mais modelos com tela Full HD e o que muita gente está ansiosa, temos uma variante com a GeForce MX 450, que promete um desempenho próximo de uma GTX 1050, pois é, e já veremos se isso é verdade. O mais chato dessa nova geração é a mudança de nomes. Na geração passada, a Samsung nomeava os modelos de uma forma bem simples, né? X20, X30, X40, X45, X55 e por aí ia. Nessa geração, todos se chamam Samsung Book e só, e pronto, né? Mais nada. Então prestem atenção nas especificações antes de comprar, porque agora fica um pouco mais confuso, já que a referência é aquele modelo grandão, cheio de letra que ninguém consegue gravar. Mas fiquem tranquilos que na descrição do vídeo eu vou deixar os links com tudo organizadinho, e se você quiser ainda o menor preço possível, acesse nossa comunidade de promoções boletando.com, que tem promoção de notebook e tecnologia todo dia. O Samsung Book é um daqueles notebooks que você tem amor e ódio ao mesmo tempo, porque às vezes ele se sai de forma excelente e às vezes também se sai péssimo, né? Ele realmente não segue um padrão. Hoje vamos dar uma olhada em duas versões diferentes, a versão i5 com Intel Iris e a versão i7 com a GeForce MX 450, que são idênticas na maior parte dos pontos, com exceção do processador e do chip gráfico. O Samsung Book começa a ser diferente em relação a outros intermediários com 4 pontos simples: o som, o touchpad, a tampa e o desempenho. O som tem uma qualidade razoável que outros intermediários e básicos não têm. O touchpad tem um clique super macio e confortável, e a tampa abre com apenas uma mão, características que normalmente só se encontram nos ultrafinos premium. Apesar de serem pontos simples, outros intermediários como o Lenovo S145 e o Acer Aspire não avançam nessas características como o Samsung Book avança. Eles continuam mais como básicos do que intermediários ou premium. Só que a maior vantagem nessa geração é no desempenho. Acho que essa é a primeira vez que eu vejo um fabricante liberar toda a potência do seu processador. Para quem não sabe, o desempenho dos processadores de notebook são configuráveis pelo fabricante. Eles ajustam conforme a refrigeração aguenta, então no mundo dos notebooks não importa muito se você está comprando um i5 ou um i7, e sim o resultado dos testes no mundo real. Pode existir tanto um i5 que é melhor que um i7, como um i7 que é melhor que um i5. E olha o que acontece quando o fabricante libera todo o poder do processador. O Samsung Book teve resultados semelhantes a notebooks gamer como o Acer Nitro. E também é interessante observar como a arquitetura da Intel finalmente evoluiu de forma considerável. O i7 1165G7 do Samsung Book foi configurado em 28 watts e o 10300H do Acer Nitro tem 45 watts. Então finalmente temos mais desempenho com menos consumo de energia. Mas vale ressaltar que esses 28 watts ele só atinge quando o chip gráfico não está sendo utilizado. Em renderização de vídeo, as notícias boas continuam. Novamente, resultados próximos de notebooks gamer. Mas infelizmente, a versão i5 que não tem a GeForce MX 450 ficou para trás, já que o editor de vídeo DaVinci Resolve tem um desempenho melhor quando temos um chip gráfico dedicado presente da NVIDIA. E a pergunta final que não quer calar: dá para jogar ou não dá? Mais uma vez eu repito, os notebooks intermediários que têm a GeForce MX, seja MX250, MX350, MX450, não são projetados para jogos. Quando uma máquina consegue rodar jogos dessa categoria, ela é uma exceção à regra. E aqui não foi diferente. Não foi possível jogar sem travamentos. Até o Dota, jogo bem leve, teve quedas de FPS. A única forma que eu encontrei de rodar os jogos de forma mais estável foi com uma base de refrigeração e undervolt com underclock na MX 450. Combinando essas três soluções, foi possível jogar, porém ainda com eventuais travadinhas.
E infelizmente o desempenho não ficou tão próximo da GTX 1050 como eu imaginava que ficaria. Mas esse também não é o notebook adequado para testar o desempenho real da MX 450, já que ele não tem uma refrigeração tão legal. Para quem não sabe, a MX 450 tem 4 variantes, ou seja, além das limitações que o fabricante pode colocar, uma MX 450 pode apresentar 4 velocidades diferentes. Ele não tem nem a versão mais fraca, nem a versão mais forte da MX 450. E além disso, eu tive que fazer um underclock, que é reduzir um pouco a velocidade para ter uma temperatura ainda menor. Então esse aqui, pessoal, não é o desempenho real, né? O desempenho máximo que uma MX 450 pode atingir. Ela pode ir ainda mais longe com uma refrigeração melhor e dual channel. A versão i5 com Intel Iris também não é adequada para jogos. Também ocorreram os travamentos aleatórios, então você vai rodar apenas alguns títulos muito leves, como o Dota e olhe lá. Agora vamos para as piores partes do Samsung Book, né, que são sua tela e a sua construção. Apesar da tela Full HD, esse é um dos piores painéis que eu já testei aqui no canal. É TN, obviamente, então o ângulo de visão é péssimo, o contraste é baixo, com 228:1, e o brilho máximo também é baixo, com apenas 225 nits. Esses aspectos chegam a ser uma ofensa para 2021. Mas é aquela coisa que eu já falei aqui, o consumidor brasileiro não liga para a qualidade da tela. Qualquer coisa que os fabricantes colocam, o brasileiro compra e acha ótimo, né? E aqui não será diferente. A maioria das pessoas vai comprar e vai achar ótimo. Pois é, infelizmente essa é a realidade. A construção é outro ponto que dá vergonha. Esse deve ser o notebook mais flexível do nosso mercado. Você literalmente consegue dobrar o Samsung Book com sua mão de tão fraca que é a sua estrutura. E olha que ele nem tem um peso muito fora do normal. Ele fica próximo da média entre outros intermediários, com 1,8 kg. O teclado eu também não sou lá muito fã, né? Eu acho o perfil um pouco baixo demais. E sim, continuamos sem teclado retroiluminado. Na parte de baixo temos 2 compartimentos de upgrade fácil, né? O da memória RAM e o HD. Ele vem com o kit de instalação do HD na caixa. Eu não vou remover a tampa principal, infelizmente, porque a Samsung não permite remover sem perder a garantia, né? E ambos os notebooks foram comprados por mim e não emprestados pelo fabricante. E ambos me deram 6 horas de duração de bateria fazendo streaming de vídeo. Já na conectividade, o que temos fora do normal é a porta USB-C, que assim como a geração passada, tem suporte a vídeo através de um adaptador. E qual é a conclusão, pessoal? Apesar das minhas críticas pesadas, é aquela coisa, o Samsung Book está com uma proposta melhor do que o Acer Aspire 5. O poder de processamento é muito maior, o som é melhor e o touchpad também é mais confortável. E o seu poder de processamento também é maior do que os Dell Inspiron, apesar de serem assim de categorias diferentes, né? Mas é bom sempre fazer essa comparação, né? E esse para mim é o maior atrativo do Samsung Book, o seu poder de processamento que está bem acima dos outros concorrentes com o mesmo processador. Mas sendo bem sincero com vocês, eu não sou muito fã dos intermediários brasileiros, seja lá qual for, né? Eu acho que são muitos sacrifícios para um preço elevado e poucos benefícios. Se o seu uso for básico, eu não gastaria 4, 5 mil reais em um intermediário, e sim 2.500, 3 mil reais em algum básico com SSD, né, que já deve atender aí 90% dos usuários que só vão usar Chrome, Netflix e Office, e olhe lá. SSD é o componente essencial, pessoal, e não um processador super forte para quem quer o uso básico. E se você vai gastar na casa dos 4, 5 mil reais e quer desempenho, vá de Lenovo L340 pelo menos, ou Acer Nitro. Eles vão te dar tela IPS, vão te dar um teclado retroiluminado pelo menos, e ainda vão te deixar rodar jogos e aplicações mais pesadas, né? É uma garantia maior. E a diferença de peso deles para o Samsung Book nem é lá essa diferença toda, é coisa de 200, 300 gramas. E se você reclama muito de aparência, eu entendo, o Acer Nitro realmente tem aquela aparência gamer, mas o Lenovo L340 tem assim uma aparência mais discreta, né? Então dá para você tranquilamente escolher o L340 ao invés do Samsung Book se você quer um desempenho mais garantido e constante com aplicações mais pesadas. E se você não vai jogar e rodar aplicações pesadas, vá de ultra fino premium de vez, como o LG Gram,
o Asus ZenBook ou até o próprio Galaxy Book S da Samsung, por exemplo. São notebooks com muito mais qualidade do que o Samsung Book. É como eu falei, eu realmente não vejo muita atratividade nesses intermediários de plástico, sem teclado retroiluminado, com tela TN de baixa qualidade e um chip gráfico que você normalmente só consegue usar quando tem gambiarra envolvida. Os usuários dos intermediários são os mais iludidos, né? O fabricante te vende um sonho e você vive um pesadelo mal gasto sem saber. Mas enfim, se você realmente ama esses intermediários, o Samsung Book é o melhorzinho até o momento em relação ao Acer Aspire 5 e provavelmente também em relação ao Lenovo IdeaPad S145, que já faz um tempinho, né, que eu não testo, por isso que eu falo provavelmente, né? É sempre bom testar versões recentes para ter certeza do que eu estou falando, então por isso que eu estou falando provavelmente. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um abraço.